Você já imaginou acordar em um dia completamente comum, sair de casa para trabalhar ou estudar e, de repente, ver pessoas correndo desesperadas pelas ruas? O trânsito para de andar, sirenes ecoam por todos os lados, helicópteros sobrevoam a cidade. Em questão de minutos, o mundo que você conhecia deixa de existir. No início, ninguém entende o que está acontecendo. Alguns acreditam que seja um atentado, outros pensam que é um desastre natural ou uma guerra. Mas, quando as primeiras pessoas começam a atacar umas às outras de forma extremamente violenta, fica claro que algo muito pior está acontecendo. Esse é exatamente o cenário apresentado em Guerra Mundial Z, um dos filmes de zumbis mais intensos já produzidos. Diferente de outras histórias do gênero, aqui os infectados não são lentos, nem desajeitados. Eles são rápidos, agressivos e praticamente imparáveis. E isso levanta uma pergunta muito interessante: uma pessoa comum conseguiria sobreviver nesse universo? A resposta mais provável é não. E quanto mais analisamos os acontecimentos do filme, mais percebemos que as chances de sobrevivência seriam extremamente pequenas. O primeiro motivo é a velocidade absurda dos infectados. Em quase todos os filmes clássicos de zumbis, existe uma vantagem para os sobreviventes: os mortos-vivos caminham lentamente. Isso permite pensar, montar estratégias e até escapar andando. Mas em Guerra Mundial Z tudo muda. Os infectados correm na velocidade máxima desde o primeiro segundo. Eles atravessam ruas inteiras em poucos instantes, quebram portas, escalam veículos e atacam como uma verdadeira manada. Imagine que você está dentro de um supermercado e percebe que dezenas de infectados acabaram de entrar no prédio. Você teria poucos segundos para decidir o que fazer. Correr? Se esconder? Procurar uma arma? A verdade é que a maioria das pessoas congelaria de medo. E esse simples momento de hesitação provavelmente seria suficiente para acabar com qualquer chance de sobrevivência. Outro detalhe assustador é que esses infectados parecem ignorar completamente a dor. Eles se jogam contra paredes, pulam de grandes alturas e continuam avançando como se nada tivesse acontecido. Enquanto uma pessoa comum se machucaria tentando escapar, eles simplesmente continuariam perseguindo a próxima vítima. O segundo motivo é o tempo da infecção. No universo do filme, basta uma única mordida para transformar alguém em poucos segundos. Isso significa que praticamente não existe segunda chance. Você não teria tempo para procurar um hospital, pedir ajuda ou pensar em uma solução. Um único descuido seria suficiente para transformar você em mais um infectado. E o pior é que muitas pessoas nem perceberiam o perigo logo no início. Em qualquer desastre real, o ser humano costuma negar a gravidade da situação. Muitos continuariam filmando com o celular, tentando entender o que está acontecendo ou até se aproximando da confusão por curiosidade. Enquanto isso, a infecção continuaria se espalhando rapidamente. Outro grande problema seria o pânico coletivo. Quando milhares de pessoas entram em desespero ao mesmo tempo, a sociedade simplesmente deixa de funcionar. As ruas ficam completamente congestionadas. Carros batem uns nos outros. Pessoas correm sem direção. Crianças se perdem dos pais. Acidentes acontecem por todos os lados. Hospitais ficam lotados em poucos minutos. As forças de segurança deixam de conseguir controlar a situação. Mesmo quem nunca encontrasse um infectado poderia morrer durante essa confusão. Depois surge outro desafio gigantesco: a falta de recursos. A maioria das pessoas possui comida suficiente em casa para poucos dias. A água potável pode acabar. Os supermercados seriam saqueados rapidamente. Farmácias ficariam vazias. Combustível desapareceria dos postos. Sem energia elétrica, geladeiras deixariam de funcionar. Sem internet e sem telefone, seria praticamente impossível saber quais lugares ainda estariam seguros. Outro ponto que quase ninguém considera é o preparo físico. Muita gente acredita que conseguiria correr por vários quilômetros se estivesse em perigo. Mas a realidade é bem diferente. Poucos conseguem manter uma corrida intensa por muito tempo. Depois de alguns minutos, o cansaço aparece. A respiração fica pesada.
as pernas começam a falhar. Enquanto isso, os infectados continuam avançando sem demonstrar qualquer sinal de fadiga. Mesmo quem escapasse no primeiro dia enfrentaria outro inimigo silencioso, o desgaste mental. Dormir se tornaria um luxo. Qualquer barulho durante a noite poderia significar um ataque. A ansiedade aumentaria a cada hora. O medo constante acabaria prejudicando a capacidade de tomar boas decisões. Depois de vários dias sem descanso adequado, qualquer pessoa começa a cometer erros. E em um mundo como o de Guerra Mundial Z, um único erro pode ser fatal. Existe também o fator da convivência com outras pessoas. Em momentos extremos, nem todos demonstram o melhor lado da humanidade. Alguns dividiriam comida, protegeriam crianças e ajudariam desconhecidos. Mas outros fariam exatamente o contrário. Roubariam suprimentos. Mentiriam. Trairiam companheiros. Abandonariam pessoas feridas para salvar a própria vida. Isso significa que sobreviver não dependeria apenas de escapar dos infectados. Também seria necessário saber em quem confiar. Outro detalhe importante é a falta de conhecimento. Você saberia purificar água? Construir um abrigo? Fazer uma fogueira? Tratar uma fratura? Reconhecer alimentos seguros? A maioria das pessoas nunca precisou aprender essas habilidades. Em um apocalipse, porém, elas poderiam significar a diferença entre viver e morrer. E ainda existe o fator mais imprevisível de todos, a sorte. No próprio filme vemos soldados altamente treinados, agentes experientes e equipes militares sendo derrotados pelos infectados. Isso mostra que experiência ajuda, mas não garante sobrevivência. Você pode fazer tudo certo e, ainda assim, estar no lugar errado na hora errada. Talvez esse seja o aspecto mais assustador de Guerra Mundial Z. Não existe um plano perfeito. Não existe um esconderijo completamente seguro. Não existe garantia de que amanhã você ainda estará vivo. No final, sobreviver dependeria de uma combinação quase impossível de reunir: preparo físico, inteligência, controle emocional, capacidade de adaptação, trabalho em equipe, acesso a recursos e uma enorme dose de sorte. E é justamente isso que torna o universo de Guerra Mundial Z tão aterrorizante. Ele mostra que o verdadeiro perigo não são apenas os infectados. O perigo também está no medo, no caos, na falta de organização e nas decisões desesperadas que as pessoas tomam quando toda a sociedade entra em colapso. Agora eu quero saber a sua opinião. Se um surto como esse começasse hoje, você acredita que conseguiria sobreviver por uma semana? Um mês? Ou acha que faria parte das primeiras vítimas do apocalipse? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber qual seria o seu plano de sobrevivência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar mais análises sobre filmes, séries e cenários de sobrevivência. Até o próximo vídeo.